E aí galera tricolor, como vocês estão? Aqui é o Fatos Tricolor e hoje eu vim trazer para vocês um pouco da história do nosso tricolor. Vamos falar das maiores revelações da história do São Paulo. Jogadores que jogaram muito no tricolor e deixaram o seu nome na história do clube. O primeiro da lista é Serginho Chulapa. A primeira grande revelação de que vamos falar é Serginho Chulapa, que é o maior artilheiro da história do São Paulo, com 242 gols. E foi um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro em todos os tempos. Seu temperamento forte, porém, atrapalhou um pouco a carreira desse goleador. Ele chegou a ser suspenso por 14 meses por ter agredido com um chute na canela, um bandeirinha. Sua estreia no elenco profissional do São Paulo foi promovida pelo técnico Tele Santana em um amistoso contra o Bahia. Em 6 de junho, poucos dias depois, marcou seu primeiro gol como profissional no empate por 1-1 contra o Corinthians. Conquistou vários títulos pelo tricolor e chegou a jogar no Corinthians e no Santos. Miller! O próximo da nossa lista é um ídolo tricolor. Miller fez parte de momentos marcantes do São Paulo, nos inesquecíveis times do Morumbi, que foram campeões da Libertadores e Mundial em 1992 e 1993. Deixou seu nome marcado na história do clube com dribles, gols decisivos e muitos títulos. Rápido, inteligente e excelente finalizador. Foi um dos grandes atacantes do futebol brasileiro nos anos 80 e 91. Dos poucos jogadores a atuar em 5 grandes clubes de São Paulo. São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e Portuguesa. Cafu, outro jogador revelado pelo tricolor, que fez história no São Paulo e no futebol mundial, é o Cafu. Ele surgiu no São Paulo como lateral e também fez parte da geração vitoriosa comandada por Tele Santana. Cafu fez 232 jogos pelo São Paulo, marcou 38 gols, além de ter conquistado nada menos que 10 grandes títulos com o clube. É considerado por muitos como um dos maiores laterais direitos da história do futebol. Ele é o recordista de jogos pela seleção brasileira com 149 partidas. Esteve nas equipes vencedoras da Copa do Mundo de 1994 e 2002, além de ter disputado as Copas de 1998 e 2006. Denilson! A próxima revelação, que à época foi a venda mais cara da história do futebol, foi o Denilson. Ele iniciou sua carreira profissional pelo São Paulo em 1994, aos 17 anos de idade. No início, apareceu como um ponta esquerda ao estilo antigo, habilidoso, ousado e driblador, obrigando os adversários a colocarem vários marcadores para tentar evitar suas jogadas de linha de fundo, que invariavelmente levavam muito perigo. Permaneceu no tricolor paulista até 1998, quando conquistou a Conmebol de 1994, o Campeonato Paulista de 1998 e a Copa dos Clubes Brasileiros, campeões mundiais em 1995 e 1996. Kaká. Outro nome revelado pelo clube é o Kaká. O jogador não conquistou títulos muito importantes pelo São Paulo, mas se destacou pela velocidade, pela categoria e pelas arrancadas. A sua projeção mundial o colocou entre os atletas de base mais importantes deste século para o clube. Depois, conquistou a Bola de Ouro em 2007 e ganhou a Copa do Mundo em 2002 com a seleção. Retornou ao São Paulo em 2014, depois de uma carreira vitoriosa na Europa, e se tornou ídolo são paulino. Júlio Batista! O próximo da lista é o Júlio Batista, que iniciou sua carreira no São Paulo como segundo volante, em um time talentoso ao lado de Kaká e Luiz Fabiano. No começo dos anos 2000, entre 2000 e 2003, atuou pelo clube, onde ganhou o torneio Rio-São Paulo
e o Supercampeonato Paulista, no dia 21 de junho de 2003, sua venda foi acertada ao Sevilha por 2,8 milhões de dólares. Após passagem pelo Sevilha, acabou sendo vendido ao Real Madrid, na era dos Galácticos. Hernanes. Mais um ídolo tricolor revelado pelo clube é o Profeta Hernanes. Ele foi revelado em 2005 e foi peça muito importante nos títulos brasileiros de 2007 e 2008. Além da forte identificação com o São Paulo, Hernanes foi fundamental em um dos momentos mais delicados da história do clube em 2017. Ele retornou após uma passagem vitoriosa pela Europa e ajudou o tricolor na briga contra o rebaixamento. Muitos consideram que ele foi o grande responsável por manter o time na primeira divisão. Jogador muito habilidoso e talentoso, chutava com os dois pés e fez muitos gols de fora da área. O Profeta marcou seu nome na história. Breno! No São Paulo, Breno se destacou logo no seu primeiro ano como profissional, sendo eleito o melhor zagueiro direito do Campeonato Brasileiro de 2007. O São Paulo foi campeão do torneio naquele ano. A rápida ascensão fez o jogador ser vendido ao alemão Bayern de Munique no ano seguinte, por 31 milhões. Em 2011, Breno foi preso na Alemanha por incendiar a própria casa. E desde 2015, tentou retornar à carreira de jogador. Ele era, à época, uma das principais promessas, pois era um zagueiro com muita qualidade. Casemiro, que hoje é considerado um dos maiores volantes da atualidade. Despontou no São Paulo em 2010 com a promessa de justamente ser um jogador reconhecido mundialmente. Pois na base já era um atleta diferente. Na seleção, mostrou ter potencial para isso. Porém, teve alguns problemas no São Paulo e não exibiu todo o seu potencial. Após 3 anos como profissional e um título conquistado pelo clube, ele foi comprado pelo Real Madrid. Depois de ganhar experiência por empréstimo, retornou ao clube espanhol e virou titular absoluto. Lucas Moura. Revelado em 2010 pelo São Paulo, o Lucas Moura teve uma ascensão meteórica. Coroou sua breve passagem pelos profissionais, sendo um dos protagonistas do título da Copa Sul-Americana em 2012. O atacante foi negociado com o PSG por 108 milhões. Em agosto de 2023, após ficar 3 meses sem clube, Lucas acertou o retorno ao São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil no mesmo ano. David Neres. Ele jogou apenas 8 jogos pelo profissional do São Paulo, mas foi o suficiente para cair nas graças do torcedor tricolor. Em 2016, o atacante surgiu na reta final do Campeonato Brasileiro e fez partidas que empolgaram. No entanto, no início de 2017, ele foi negociado com o Ajax e frustrou o sonho do torcedor tricolor, que queria ver o jovem jogador no tricolor. Ao ficar no futebol europeu, David Neres se tornou peça fundamental no clube holandês. Antony. Nascido em Osasco, ingressou no São Paulo em 2010. Aos 10 anos, destacou-se na base ao conquistar a J-League Challenge no Japão em 2018, sendo eleito o melhor jogador do torneio. Em 2019, brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcando na final contra o Vasco e sendo eleito o craque da competição, com 4 gols e 6 assistências. Promovido ao profissional ainda em 2018, logo se firmou no elenco principal, marcando gols importantes no Paulistão e sendo uma das grandes revelações da temporada. Também representou a seleção brasileira sub-23 no torneio de Toulon, onde foi campeão e destaque. Após renovar contrato até 2024, transferiu-se para o Ajax em fevereiro de 2020, por 29 milhões de euros, encerrando sua passagem pelo tricolor com grande reconhecimento da torcida e da imprensa. Essas foram as maiores revelações tricolores. Gostaria de saber a sua opinião. Se faltou algum jogador, comente abaixo. O São Paulo sempre revelou ótimos talentos.
Se você é novo no canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima, torcida tricolor!